Mateus capítulo 27, versos 45. Eu quero te perguntar se você está preparado para fazer uma jornada comigo nessa manhã. Uma jornada espiritual. Entre a hora nona, olha aqui para mim, entre a hora sexta e até a hora nona. Quer viajar comigo entre a hora sexta e a hora nona? Entre o meio-dia e as 3 da tarde, repita comigo, meio-dia e as 3 da tarde, houve escuridão, houve trevas. E ali do lado de Jesus, você conhece bem a história, havia 2 ladrões. Quantos ladrões? E aqueles 2 homens representavam toda a humanidade. De um lado, a humanidade que ignorava a salvação, que ignorava o Cristo. E do outro lado, a outra parcela da humanidade que buscava a salvação, que buscava a redenção, que buscava o Cristo. E enquanto o mundo via ali um homem condenado, um homem com uma coroa de espinhos, aquele ladrão arrependido via diante dele o Rei da Glória. Porque aquele homem naquele início de tarde pôde enxergar o invisível. Ele viu o trono, ele viu a realeza de Cristo, ele viu a majestade do Senhor Jesus. E ele sentiu a eternidade tocar no seu espírito. E ele clamou em alta voz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E essa frase, meus irmãos, não era um delírio de um moribundo, não era um delírio de um homem que estava prestes a morrer, era a sua fé sendo revelada naquele instante. E em resposta, aquele homem ouviu que nenhuma alma até então havia ouvido: hoje estarás comigo no paraíso. Eu vou falar de novo porque você não está compreendendo. Aquele homem ouviu naquele instante o que nenhuma alma até então havia ouvido na história deste planeta: hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! E com essa palavra, Jesus não apenas não salvava o homem, ele inaugurava um novo e vivo caminho. Amém. Porque ali o paraíso estava prestes a se abrir para aquele homem, e a redenção na forma do homem, na forma de Cristo, tomava forma, tomava jeito, tomava cores. Ele sabia tudo aquilo que viria. Ele já tinha passado muito tempo em oração no Getsemane. Ele já tinha entregado a tua vontade para o Pai. Ele já tinha entregado a vontade dele para o Senhor ancião dos dias. E essas talvez sejam as horas mais importantes da redenção de Cristo. Desde o meio-dia até as 3 da tarde, as trevas cobriram tudo. Uma escuridão que nem os evangelistas ousaram descrever o que se passou ali. Nem João ousou descrever o que aconteceu ali, porque João estava lá. Você lembra? Ele estava lá. Jesus olhou para ele e disse: homem, cuide da sua mãe. Essa aí é agora a sua mãe. João estava lá e também não ousou escrever o que aconteceu naquelas 3 horas. Mas a Bíblia Sagrada diz o que aconteceu naquelas 3 horas. Teve um homem que escreveu o que se passou naquelas 3 horas. Pela fé, pela inspiração do Espírito Santo, Davi viu o que se passou naquela escuridão. E ele escreveu os eventos espirituais que ocorreram naquelas 3 horas de silêncio. Preste atenção. Desde a entrada de Jesus no Santíssimo Lugar até a vitória dele sobre os principados e potestades estão registrados nas Escrituras. Glória a Deus. E o que se passou nessas 3 horas? Pergunte para mim o quê? Não, assim, desse jeito não respondo. Só os crentes. Pergunte para mim o quê? O Filho de Deus, o Cristo,
enfrentou sozinho a fúria do mundo espiritual. Por isso que esse som, esse brado de Cristo ecoou nas alturas, rompeu o céu, rasgou o céu, e ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Não foi somente um grito de dor, não foi somente um grito de desilusão, foi o eco temporário que rompeu com o mundo espiritual, alcançou o céu, tocou o coração do Pai, porque ele estava ali destinado a morrer como homem, separado de Deus. Ele provou ali naquele instante, pela primeira vez durante toda a eternidade, a separação do Pai, porque durante toda a eternidade ele, o Pai e o Espírito foram um, e naquele momento ele provou da separação do Pai. Alguns diziam que ele chama por Elias. As pessoas não compreendiam o que ele falava, porque o rosto dele estava inchado, a boca dele estava toda inchada de tantos socos e pontapés que ele recebeu. O rosto dele estava desfigurado, uma coroa de espinhos. Eu postei esses dias nas minhas redes sociais a coroa, uma réplica da coroa. Vocês viram? Quem viu? Eu coloquei lá nas redes sociais uma réplica da coroa que colocaram na cabeça dele. Era um espinho de uma árvore que nasce somente em Jerusalém. Ele é um espinho desse tamanho assim, pontudo, fino e duro, parece um prego. E colocaram aquilo na cabeça dele, e aquilo deve ter entrado dentro da cabeça dele pelo menos 5 centímetros. E a fala dele era confusa, a boca inchada, talvez ele tinha perdido algum dente. E ele clamava a Deus com convicção, e somente isso bastava. O que eu quero dizer para você com isso? Não importa se as pessoas não entendem as suas palavras, o que importa é que o céu compreende. Eu vou falar de novo. Muitas vezes as pessoas não entendem a sua palavra, muitas vezes as pessoas ao seu redor não entendem a sua dor, muitas vezes as pessoas não entendem a sua angústia, mas isso não importa. O que importa é o que o céu compreende as suas palavras. Então Jesus abandonou pela primeira vez, sentiu o abandono pela primeira vez. Uma solidão recaiu sobre ele. O peso do pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Mas já era tarde. Era tarde para as trevas. Era tarde demais para a morte. Era tarde demais para Satanás. Era tarde demais para as potestades. Era tarde demais, porque ele já estava disposto a se entregar como o Cordeiro Imaculado que salva o mundo, que livra o pecado do mundo. E o que aconteceu ali entre 12:00 e 3 da tarde? A Bíblia Sagrada vai dizer lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14 e 15, está escrito assim: havendo anulado o escrito legal com aqueles decretos que era contra nós, aboliu-os inteiramente, tomando-o daquele meio e trouxe-o para fora, depois de ter despojado os principados e potestades, os expôs espetacularmente em público, triunfando sobre eles em si mesmo. Amém. Olha só, meu irmão. Assim que Jesus entrega o teu espírito, algo colossal aconteceu. A gente tem essa imagem, essa figura de Cristo, inclusive que é a herança da Igreja Católica, lá aquele homem pendurado, cheio de sangue, com aquela cara triste. A gente acha que esse é o Cristo. Dá até dó dele, não dá?
Dá até pena. Posso te falar algo poderoso aqui, irmão? Não sei se você suporta. Aquele não é o seu Cristo. Aquele não é o teu Deus. Aquele não foi o fim dele. A morte do Cordeiro de Deus não foi apenas aquele evento terreno. A morte do Cordeiro de Deus foi um abalo cósmico que transformou céu e terra. Vou falar de novo. A morte do Cordeiro de Deus foi um evento cósmico que abalou céu e terra, que transformou o mundo físico e o mundo espiritual. Aquele grito ecoou e alcançou o trono de Deus. O Gólgota, o monte que servia para condenações humanas, que servia para a humilhação humana, se tornou o centro do movimento de Deus. Preste atenção, o Gólgota, a palavra Gólgota significa lugar da caveira, porque ali carregava uma maldição de abandono, era o símbolo da morte, era o símbolo do juízo. Era o sangue, era o símbolo de onde o sangue dos criminosos que eram crucificados ali manchava o solo, e agora estava o sangue de Cristo. Para aí de graça. O sangue de criminosos, centenas e dezenas de milhares deles, mancharam aquele solo, mas naquele momento, o sangue do Cordeiro de Deus é que caía naquele lugar. Ele entrega o seu Espírito. Você sabe que toda vez que morremos, o Espírito volta para Deus. Mas a alma dele precisava atravessar a dor, o cansaço e o silêncio. Era uma alma que estava angustiada. Toda vez que morremos, a nossa alma está angustiada. Cada vez que um homem morre, o seu espírito vai para Deus, a sua alma se vê angustiada por conta da carne que ela acabou de abandonar. Olha só o que o salmista vai dizer lá no Salmo 42, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus. E então naquele momento, preste atenção, os anjos dos céus, por ordem do Pai, recuam. O Filho do Homem está só. O Filho do Homem está só. Nenhuma palavra de Deus, nenhuma palavra que está nas Escrituras foi proferida em vão. Olha só o que o salmista vai dizer lá no Salmo 18, no verso 6. Na minha angústia invoquei ao Senhor Jeová, gritei por socorro ao meu Deus, e desde o seu santo templo Ele escutou a minha voz, e o meu clamor chegou até os seus ouvidos. Aleluia! E foi assim que aconteceu quando Jesus clamou, quando Jesus ecoou o seu clamor, o clamor dele chegou até o trono de Deus. Nós acabamos de ler aqui, e o céu silenciou-se. Imagina o céu, meu irmão. O céu é um lugar de movimento, o céu é um lugar de música, o céu é um lugar de louvor. Onde tem música tem silêncio? Onde tem música tem silêncio? Onde tem música tem tranquilidade? Não. Onde tem louvor tem tranquilidade? Onde tem presença de Deus tem tranquilidade? Onde tem manifestação de Deus tem tranquilidade? Não. Mas naquele momento o céu silenciou. Era como se fosse possível, né? Mas era como se os anjos prendessem a respiração. Preste atenção. Então, a glória de Deus começou a se mover.
Olha aqui para mim. O Senhor dos Exércitos, lá no seu trono, se levantou. Para de graça, você não está compreendendo. Olha aqui para mim. A Bíblia Sagrada diz que Deus, quando Ele quer sair do ponto A para o ponto B, o trono se move, e Ele não precisa se mover, é o trono dele que se move. Para todo lugar que Ele quer ir, o trono que se move, o trono vai junto, a tua glória vai junto. Mas nesse dia, nessa hora, Ele se levantou. E Ele começou a bradar, vozes e relâmpagos, a terra estremeceu. Preste atenção, os anjos nunca, olha aqui, os anjos nunca haviam visto o Pai tão irado. Das suas narinas saía fumaça, e da sua boca saía um fogo devorador, e dele saíam brasas ardentes. E ele se levanta nessa ira, porque algo poderoso estava prestes a acontecer. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele monta num querubim. Ele deve ter chamado: você vem aqui agora. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele monta nesse querubim, e o querubim pergunta para ele: para onde vai, Senhor? E ele diz: terra. Você não pegou? O querubim diz para ele: para onde nós vamos, Senhor? Ele diz: vai lá para baixo, destino planeta Terra. Ele baixou os céus e desceu, meu irmão. Trevas, embaixo dos pés dele eram só trevas. Já era 12:01. Só trevas. Quando ele chegou até o Gólgota, os demônios que estavam ali, que estavam já preparados para levar a alma de Jesus para o inferno, porque até então eles não tinham entendido nada. Porque quando você morre, quando um homem morre, o espírito vai para Deus, e os demônios ou os anjos dos céus ficam ali do lado, esperando para ver se essa alma vai ser levada para o paraíso ou se vai ser levada para o céu, para o inferno. Se essa alma for levada para o inferno, são os demônios que pegam e levam. Então eles estavam ali, esperando para levar a alma de Jesus. Então quando a presença do Pai chega, se manifesta, eles começam a blasfemar e começam a se agitar, e eles estavam desesperados para arrastar a alma de Jesus para o inferno, para o Hades. Mas o Pai chega e não permite, e eles são como cães raivosos. Olha aqui para mim, meu irmão. Você acha que demônio é o que? É um bicho preto? Não, eles são feios, poderosos e ridículos, e destruídos e destituídos de beleza, de glória. Alguns são como cães, outros são como bois. E eles queriam avançar, e o Pai disse não, porque ali era o início de uma reconquista. Você não está compreendendo? No madeiro, o cordeiro ensanguentado, em breve se tornaria o rei vitorioso. Os demônios cercam Jesus. A sua alma, então abatida, angustiada, começa a se revigorar. O Pai enche ele de força. Nós lemos o texto aqui. Ele se levanta, ainda não tem força nas pernas, o joelho ainda está um pouco frágil, o tornozelo também não, mas ele já está pronto para rugir como o leão de Judá. Ele começa a se alegrar. Olha para os lados. Seus olhos, meu irmão, são bolas de fogo. Eu vou falar de novo. Ele se levanta e começa a olhar ao redor. Os seus olhos são como duas chamas de fogo. Ali ele não era hora para glorificação ainda não. Prepare-se, tem muita coisa para acontecer ainda. O Pai está sentado no querubim e espera. Ele olha para o Pai olha para ele. O Pai conhece o coração do Filho. Então está na hora da vingança. Repita comigo: está na hora da vingança.
enquanto ele percorre com os olhos todos aqueles demônios, bois de Bazã e cães que estão em volta dele, todas as regiões celestiais, todos os espíritos malignos em volta dele, ele começa a colocar a sua armadura de Deus, ele começa a colocar peça por peça. Espera lá, sua hora vai chegar. Quando ele termina de colocar todas as peças da sua armadura, os anjos de Deus que também estão ali, olham para ele e falam: então era ele? Eu me lembro dele. Eu lembro dele. Está lá em Josué capítulo 5, verso 13 e 14. E sucedeu que, estando José perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na sua mão uma espada. E chegou-se a Josué até ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse-lhe ele: não, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. Aleluia. E disse-lhe: que diz o Senhor do meu servo? Olha aqui, Josué pode adorar anjo, meu irmão? Olha aqui para mim, Josué pode adorar anjo, meu irmão? Você pode adorar anjo, meu irmão? Então aquele que se apresentou diante de Josué era o próprio Cristo, era o próprio Verbo, só que na sua forma original. É o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos exércitos, agora com a sua armadura, agora pronto e disposto. E os anjos olham para ele e falam: era ele. Do seu peito, da sua armadura, resplandece luz, e a glória de Deus resplandecia da sua cabeça. O primogênito dentre os mortos, o primeiro da nova criação, estava prestes a tomar as chaves da morte e as chaves do Hades. Jesus olha para aqueles demônios que estão em volta dele, um por um, e meu irmão, começa a pancadaria. Jesus deu uma surra em todos eles, surra mesmo, mas bateu sem dó, como a gente costuma dizer. E aqueles demônios que estavam ali apanharam tanto que se dobraram diante do Pai e pediram para o Pai: ajuda, chega, pede para ele parar. Você não está acreditando em mim não, né, irmão? Abre sua Bíblia comigo em Salmo 18. Ele bateu tantos, enquanto você abre aí, ele bateu tanto que nenhum deles pôde vencê-lo. Salmo 18, verso 3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ele ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor, e perante a tua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam diante dele, ele baixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou nas asas de um querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, e o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e das nuvens dos céus.
Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Verso 16: enviou desde o alto, e me tomou, e tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo. Verso 37, para a gente ganhar tempo. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Amém. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater-se debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até o Senhor, mas Ele não lhes respondeu. Isso é um salmo profético? Olha aqui, meus irmãos, os demônios foram pedir para o Pai: pede para Ele parar. A passos largos, aqueles montes de demônios destruídos, caídos no chão, se arrastando. Ele olhou para o luzeiro, acho que ele procurou o luzeiro assim: Satanás, cadê você? Ali. Chegou a tua vez. Obrigado, irmão. Verso 42, olha aí. Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama nas ruas. Ele lançou Satanás humilhado no chão. Deita aí. Eu vou falar de novo. Deita aí. Cara no pó. Não, cara no pó. Naquele instante, a vitória de Cristo estava decretada. Ali eram os últimos instantes que Satanás ainda tinha como carcereiro do Hades. Tudo isso, é claro, acontecia em frações de segundos. O Senhor Jesus moveu a mão esquerda, e digo eu, apareceu um papel na sua mão, parecia semelhante a um pergaminho, algumas outros papéis, algumas outras notas envolvidas. Assina aqui. Assina aqui. Onde, Senhor? Onde? Aqui. Escreve aí. O que, Senhor? Escreve aí. O que? Liquidada. Ah, para de graça. Pago. Liquidado. Resolvido. Assina aí. Liquidado. Assina aí. Você venceu. Assina aí. Porque lá em Colossenses capítulo 2, verso 14 está escrito assim: porque Ele, anulando o escrito de dívida que era contra nós, e que ali constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, o removeu inteiramente, cravando na cruz. E você olha para ele e você acha que ele é aquele coitadinho pendurado na cruz? O preço estava pago, meu irmão. A dívida estava paga.
A dívida estava quitada, a dívida estava liquidada. Os principados, potestades que estavam debaixo dele se renderam, já não puderam fazer nada, baixaram as cabeças, curvaram os seus corpos. Demônios se escondiam por detrás de nuvens negras, até que raios e relâmpagos os revelavam. As trevas foram vencidas, porque a luz de Cristo, a verdadeira luz, agora brilhava para sempre. E a partir daquele instante, o mundo jamais seria o mesmo. Ele expôs os principados e potestades, mas a obra ainda não estava completa. Repita comigo: não estava completa. Ato 1. Ato 1 já foste. É como no teatro. Ato 1 está feito. O impacto daquilo que Jesus fez no mundo espiritual foi tão poderoso que nós sentimos no mundo físico. Você lembra que o que aconteceu lá no Gólgota? Houve o véu do templo. Você sabe o que era o véu do templo, meu irmão? O véu do templo, ele separava o lugar santo do santíssimo lugar, mas preste atenção, ele era feito de peles de animais. A gente acha que era um pedacinho de cortina, velho, igual essa aí. Não, ele era feito de 7 tipos. Quantos tipos? 7 tipos de peles de animais. Pega uma pele de animal, é fino ou é grosso? Agora pega 7, costura uma na outra, fica grosso ou não fica? Esse era o véu do templo. Ele era uma lapa de cortina dessa grossura assim, ó. Mas a obra não terminou. Ele precisava fazer algo fundamental. Pergunte para mim o quê? Só os crentes, senão eu só vou falar para esses meia dúzia. O que? Ele precisava pagar o preço. E qual era o preço? Sangue. Diga alto: sangue. Esse era o preço que você tinha que pagar. Vamos lá começar agora a pagar o preço? Quem está disposto a entregar o sangue? Ele precisava então levar o sangue que paga, o sangue que justifica, e o sangue que clama, e o sangue é o dele, não é o teu. Eu vou falar de novo, porque o sangue dele é que paga a tua dívida, é o sangue dele que te justifica, e é o sangue dele que clama ao Pai por perdão a você. Eu estou falando do mundo espiritual, amém ou não amém? Então ele já foi lá, acabou com aqueles diabos tudo, aqueles demônios. Agora ele precisa entregar o sangue, porque o escrito da dívida ele já tem, cravado na cruz. Agora eu preciso terminar a minha obra redentora, preciso depositar o sangue. E ele deposita o sangue aonde? Pergunta para mim, aonde? O sangue tem que ser depositado no altar. E onde que ele é depositado? No altar celestial, no céu. E ele vai para lá. Só que para entrar no tabernáculo celestial, porque olha aqui para mim, tem um tabernáculo lá no céu. Não vou ler agora porque não tenho tempo. Apocalipse capítulo 11, serei na tua casa. Tem um tabernáculo lá no céu, que é o original, do qual Moisés fez a cópia. Então ele chega diante do tabernáculo celestial, ele tem que depositar o sangue, amém ou não amém? Ele encontra com 2 querubins na porta do tabernáculo, e uma espada que circunda o tabernáculo e não deixa ninguém entrar. É uma espada de fogo. Você lembra dessa espada? Quem lembra dessa espada? Você já leu ela na Bíblia, você só não lembra. É aquela que estava lá no Éden, protegendo a entrada do Éden.
Essa espada, ela entra dentro da alma e sonda a alma, sonda pensamentos, sonda desejos, em busca de pecado. Se a alma tiver pecado, a espada destroça aquela alma. Essa espada vai entrar na alma de Jesus, vai sondar a alma dele, vai sondar os pensamentos dele, vai sondar os coração dele, para saber se havia pecado nele. Como não há pecado na sua alma, aleluia, a espada traspassa por ele e vai diante. Olha aqui para mim, meu irmão. E a espada passa por dentro dele, e como não tem pecado, ela entra dentro do tabernáculo celestial, vai até o santíssimo lugar e rasga o véu. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom. E quando essa espada rasga o véu do tabernáculo celestial, o véu do tabernáculo físico é rasgado. Glória! Porque tudo aquilo que acontece no céu replica na terra. Amém! Olha só que a palavra de Deus vai dizer: que tudo aquilo que ligares no céu terá sido ligado na terra. Amém! Meu irmão, isso foi poderoso. Agora ele está diante do tabernáculo celestial, ele está diante do altar celestial, e ali ele vai depositar o sangue da expiação, que é o sangue que paga. O sangue que pagou pelo teu pecado, o sangue que clama perdão pela tua vida. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele é o nosso advogado fiel, porque o sangue dele está lá. Toda vez que você comete um pecado, toda vez que você comete uma injustiça, o sangue dele clama ao Pai para que te perdoe. Aleluia. Ah, pastor, mas isso tudo é muito espiritual para mim, não consigo compreender. Isaías capítulo 63, então vai elucidar a tua mente, vai deixar mais a sua mente mais clara. Verso 1, abre aí, irmão, hoje você tem que ser rápido. Isaías capítulo 63, senão eu vou passar a tarde toda aqui. Olha lá, vamos lá. Ninguém quer passar. Olha lá, vai ficar só o irmão Sérgio aqui hoje. Olha só a hora que ele chega no tabernáculo celestial, meu irmão, está na Bíblia. Os querubins olharam para ele e falaram assim: quem é esse que vem de Edom, com as vestes tintas de carmesim, vermelhas? Ele é glorioso em seu traje e marcha e ostenta a glória da tua força. E ele diz: sou eu que falo em justiça, sou poderoso para salvar. E aí o querubim olha para ele e pergunta: por que a sua túnica está vermelha? E as tuas vestimentas são como a daquele que pisa uvas no lagar? E ele vai responder: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos que estavam comigo ninguém se achou. Então eu as pisei na minha ira e as esmaguei na minha fúria, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchou a minha túnica. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei e não havia quem me ajudasse, e estava assombrado por não haver quem me sustentasse. Portanto, o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Ele saiu daqui com a veste salpicada de sangue. Ato 3. Jesus, travou aqui ou já passou esse tempo todo? Depois de expor os demônios, os principados, as potestades, e depositar o sangue da expiação, houve ainda algo mais profundo. Meu irmão, você vai sair daqui com uma visão totalmente diferente daquilo que Jesus fez pela tua vida. Você não sabia o que Ele tinha feito por você, e eu sei que você não sabia. Jesus então vai até as partes mais baixas da terra. Então ele subiu. Agora você vai entender aquele texto. Quem é aquele que subiu e que desceu, senão aquele que... para de graça, irmão.
Você lê os textos e não entende, eu estou te explicando tudo aqui. Jesus desceu ao Hades. O cordeiro sem mácula foi ao Hades. Só que agora ele não desce como cordeiro, agora ele desce como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O Hades era uma prisão, repita comigo, uma prisão. Todos os que morriam, justos e não justos, iam para lá. E para entrar no Hades, olha aqui para mim, tem um portão enorme. Por isso que Jesus disse para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então ele chega para entrar no Hades, tem um portão enorme. São demônios de um lado, demônios do outro, ajoelhados diante da grandiosidade dele, porque já não podem fazer mais nada, já foram vencidos. Homens que viveram pela fé, justos, estavam lá. E ele entra vestido de majestade e anuncia a sua vitória, tanto para os justos quanto para os injustos, aqueles que vão perecer eternamente. Por isso que está lá escrito em Isaías capítulo 61: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu e me enviou para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Foi o que ele foi fazer. Olha, vocês todos são cativos, liberdade para vocês que foram injustos, so sorry. A Bíblia Sagrada vai dizer que houve silêncio, que houve 30 minutos, quantos minutos? 30 de paz no lugar de tormentos. Durante 30 minutos, as pessoas que estavam sendo atormentadas no Hades deixaram de ser atormentadas, só porque a presença de Jesus estava lá. Ele então arranca as chaves da morte, arranca as chaves do Hades das mãos de Satanás, que Jesus caminha e ele caminha atrás, sem autoridade nenhuma. A autoridade de Cristo estava decretada. O cordeiro que foi morto agora reinava, e o eco da sua voz encheu abismos, encheu os céus, e nem as trevas puderam resistir ao som da tua voz. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele leva cativo o cativeiro, Efésios capítulo 4, versículo 8. Uma grande comitiva de pessoas, todas as pessoas que haviam morrido, de Adão até Jesus, e que eram justos, estavam no seio de Abraão, foram levados com ele para os céus. Já estou terminando, irmão. Fica firme aqui na jornada. Uma grande comitiva. Uma grande comitiva. A Bíblia Sagrada, nós já lemos esse texto aqui na aula. Você não vem na aula, meu irmão, aí você perde a base da mensagem. Lá em Salmo 68, vai falar dos carros que paravam, carros celestiais, amém, irmão? Não é Mercedes nem BMW, não. Carros celestiais que paravam no Hades, as pessoas entravam e eles rumavam para o céu. Milhares de carros. E eles foram para onde? Só que no céu, irmão, deixa eu te ensinar algo aqui. No céu, você não mora no céu e fica voando lá. No céu, quando a gente fala céu, paraíso, é a Jerusalém celestial. E eles estão aqueles carros para entrar na cidade, amém ou não amém? No céu, tem um portal para você entrar na santa cidade. São as portas eternas, amém ou não amém? Portais celestiais. E então ele chega para entrar na cidade, com aquele monte de gente atrás, que eram os justos, que estavam no seio de Abraão. E o anjo que está lá na porta da cidade olha assim,
olha para o outro anjo da outra ponta da muralha, imagina, na muralha. Quem que é esse aí? Porque nunca veio ninguém de lá para cá. Quem que é esse monte de gente que está vindo aí? Porque até hoje nunca aconteceu de vir ninguém de lá para cá. Abre a sua Bíblia comigo no Salmo 24. Olha, meu irmão, o meu telemóvel parou aqui, tá? O tempo. Então, para mim, tá aqui nesse tempo. Todo mundo achou o Salmo 24? Verso 3: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus, Jacó. Então, quando Jesus chega até a porta da cidade, é o que o salmista está vendo aqui. O querubim diz: quem que é esse povo aí? E aí ele grita, olha aqui para mim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. E aí o anjo olha assim e responde: quem é esse Rei da Glória? E aí a resposta que vem de lá é: o Senhor forte e poderoso, o poderoso Senhor da guerra. E ele entra na cidade, meu irmão. Aqui para, calma, que aqui depois vai acontecer isso de novo. Por isso que ele pergunta duas vezes, por isso que ele grita duas vezes: levantai, porque ele entra. Então separa, risca assim na tua Bíblia assim, ó. Quando ele fala poderoso na guerra, você risca, fala assim: aqui é o primeiro dia, o primeiro momento. Depois acontece no segundo momento. Amém ou não amém? Entrou. Só que o corpo de Jesus está onde agora? Na sepultura. Já saiu. Aconteceu isso tudo. A alma fez a sua parte e o corpo dele está na sepultura. O corpo dele está na sepultura, fechado com uma pedra. Uma pedra enorme. Pelo menos 2 soldados fortes para poder conseguir remover aquela pedra. Antigamente as pessoas eram crucifixadas e o corpo delas ficavam lá pendurados na cruz por meses às vezes. Os corvos vinham, os animais, os urubus, enfim, esses animais que comiam esses corpos. Aves de rapina, corvos. Jesus tinha discípulos e não permitiram que o corpo dele ficasse lá, até porque o corpo dele precisava. Tudo é propósito, meu irmão. Jesus preparou tudo. Até o José de Arimateia, que era um homem poderoso, que era discípulo de Jesus, foi plano. Porque senão, imagina Pedro indo lá pedir para Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos ia dar uma chapada nele e ia falar: some daqui, rapaz. Mas não, Jesus precisava de um discípulo influente. Quando José de Arimateia, que era cidadão romano, chegou até Pilatos e falou: me dá o corpo dele. Pilatos falou: ok, pode levar. Imagina Pedro, nervosão do jeito que era, já tomava uma chapada, já ia sacar uma espada, já ia ser preso, acabou o propósito. Plano de salvação. Jesus está lá enrolado nos lençóis. A pedra fechada. Ele precisa sair dali de dentro. O corpo dele precisa ressuscitar. Amém.
A alma dele agora está no corpo. O justo foi levado para a sepultura. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o grão semeado florescerá. Ele ressuscita. Levanta, olha aqui para mim, irmão. Os panos que envolviam o corpo dele ficam no mesmo formato. Igual a casca de uma cigarra. Quem já viu? Uma casca de um desses animais, fica no mesmo formato dele. Foi assim que ficou os lençóis. Aquela foto que você vê, aquela imagem que você vê lá na época da Páscoa, aqueles lençóis tudo bagunçado em cima da pedra, aquilo é mentira, irmão. Do jeito que ele levantou, os lençóis ficaram enrolados da mesma forma, como uma casca. Quando os discípulos entraram e viram aqueles lençóis, creram. Jesus voltou, ressuscitou. Ele poderia ter atravessado a pedra, porque ele atravessou a casa onde os discípulos estavam, a parede, né? Só que ele abriu a pedra. Pergunte para mim por quê. Eu não sei se eu vou contar. Eu já vou terminar. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Senão você não acredita, né? Eu falo que vou terminar e aí você não acredita. Fique de pé. O grupo de louvor pode já vir para cá. Olha só, estou terminando mesmo. Olha aqui para mim. Vou te ensinar um mistério. Acho que eu nunca disse isso nem na aula. A morte, olha para mim, e Satanás são cúmplices. Porque toda vez que alguém morre, presta atenção, a morte, ela tem que ir até o corpo, procurar pela corrupção do corpo. Porque a alma, lembra que nós falamos da espada? O espírito volta para Deus, amém? Amém. A alma também é vista, é checada para ver se tem algum tipo de no corpo também. É a corrupção do corpo. Sabe esses vermes que nascem em nós? Sabe, Tânia? E que fede, que cheira mal? Esses são os vermes da corrupção. Essa é a prova de que há pecado no corpo do homem. Então, a morte foi até lá no sepulcro, aleluia, para procurar no corpo de Jesus a corrupção. E o Satanás estava lá do lado de fora. Então, tem alguma coisa aí? E eu imagino ela apalpando assim a morte, apalpando ele assim. Olha aqui na perna não tem nada. Vai lá nos órgãos genitais dele, que é mais fácil de encontrar. O Satanás lá de fora. E a morte lá dentro. Aqui também não tem nada. Vai no coração. Vai no coração dele, vê se tem alguma coisa aí. Olha, também não tem nada. Satanás começou a ficar preocupado lá fora. Meu Deus, o seu pedido chamou até meu Deus, esse homem não tem pecado na alma, não tem pecado no corpo, já tomei uma surra agora. Procura aí na mente dele, vê se na mente dele tem alguma coisa. Não tem nada. No olho, de repente ele olhou para alguma mulher aí, de repente, vê no olho dele se tem corrupção do olho. Não tem. No ouvido não tem. Na boca não tem. Daqui a pouco o homem levanta. Aleluia. E a morte corre para o canto, se esconde dele. Pela primeira vez. Ele olha para ela. Te vejo mais tarde. Porque a Bíblia diz que ela vai ser a última a ser vencida. Eu vou falar de novo. A Bíblia vai dizer no Apocalipse que a morte é a última que vai ser vencida. Jesus olhou para ela e falou assim: olha, o meu negócio com você é já já. E aí a porta abriu. Porque Jesus é um gentleman. Ele abriu a porta para deixar a morte sair. Feche seus olhos em nome de Jesus.
Oh, meu irmão, Jesus, a obra dele foi muito maior do que a gente consegue imaginar, do que a gente consegue descrever. Ele desceu ao Hades, ele subiu aos céus, ele derramou o sangue da apropriação, da prosperidade. Oh, meu irmão, ele desceu como rei, ele subiu como conquistador, ele proclamou liberdade aos cativos, ele tomou as chaves do inferno, ele tomou as chaves da morte, ele anunciou a sua vitória, ele estabeleceu um novo e vivo caminho. Amém. O caminho que levava ao Éden, que estava fechado, agora está livre. O caminho que nos levava ao lugar de delícias, que estava fechado, agora está livre. É só nós nos agarrarmos em Cristo, é só nós nos segurarmos nele, é só nós nos prendermos nele, e ao terceiro dia ele ressuscitou, porque a vitória é dele, e com ele a vitória é nossa. Amém. Não há morte, não há tristeza, não há inferno, não há doença, nada pode nos separar do amor de Cristo.